Olá, eu sou o Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar do fim de semana de Dover na NASCAR, que teve de novo corridas das três categorias, mas com a Truck Series e a Rally Auto Parts Series sendo provas normais valendo pontos para o campeonato, enquanto no domingo Dover pela primeira vez recebeu o All-Star Race da Cup Series, que também recebeu a estreia de um novo formato um pouco diferente do que a gente está acostumado para essa prova. Como de costume, a primeira corrida foi a da Truck Series, no final da tarde da sexta. Foi uma corrida que contou inclusive com o retorno do Clint Bowyer, que se aposentou em 2020 e desde então só tinha disputado uma corrida na prova da Truck Series em Nashville no ano passado. E dessa vez, mais uma vez, ele retorna à terceira principal categoria, dessa vez pilotando a Truck número 25 da Cowley, uma Truck All-Star, que inclusive nesse fim de semana terá Travis Pastrana pilotando em Charlotte. Em Michigan, assim como foi no Texas, terá o Parker Kligerman e em San Diego terá Jamie McMurray. Mas para a corrida em si, bom, foi uma prova dominada pelo Kyle Busch, uma corrida sem umas grandes emoções. O Kyle Busch largou na pole, ganhou os dois segmentos e a corrida. O Ty Majeski foi o melhor entre os regulares da Truck, chegou em segundo, também andou ali na frente a maior parte da prova. Enquanto o Lane Riggs, que teve um final de prova desastroso em Watkins Glen, fez uma boa corrida dessa vez, chegou em terceiro, recuperou a vice-liderança do campeonato e agora ele se encontra novamente em segundo, 38 pontos atrás do Caden Honeycutt, que continua fazendo um campeonato muito consistente, está 38 pontos à frente do Riggs. Seguimos agora para a prova da O'Reilly Auto Parts Series, que aconteceu no sábado, uma corrida que teve Ross Chastain no carro 9 da Junior Motorsports na pole. E ele foi o único piloto da Cup dessa corrida, então pela primeira vez em algum tempo nós tivemos nesse fim de semana o Carson Kvapil no carro 1 e o Raja Karuf no 88. O Karuf inclusive chegou a desafiar o Chastain durante a primeira metade da corrida, mas acabou tendo sua corrida comprometida por um acidente entre ele e o Jesse Love numa relargada no começo do terceiro segmento, disputando a ponta inclusive. O próprio Chastain também teve sua corrida prejudicada por um toque com o Taylor Gray, que inclusive terminou num acidente que basicamente tirou o Gray da prova. E nisso, quem liderou a maior parte da segunda metade da corrida foi o líder do campeonato, Justin Allgaier, que por um tempo até pareceu que estava a caminho de mais uma vitória, mas chegando nas últimas voltas ele começou a ser pressionado pelo Corey Day, que ultrapassou o William Sawalich, ultrapassou o Sam Meyers, colocou ali na segunda posição e fazendo bastante uso da linha de fora, até como o mentor dele, o Kyle Larson, sempre faz. Foi tirando a diferença para o Allgaier, chegou nele nas últimas voltas. E aí, com 4 voltas para o final, os dois foram ultrapassar o Blake Lothian, que era retardatário, e talvez o Lothian até tenha ficado meio sem saber o que fazer, porque ele ficou no meio da pista, e aí o Allgaier, para ultrapassar ele, foi para a linha de baixo, que deixou a linha de fora livre para o Corey Day, que aproveitou e passou os dois. E com isso, o Day, no carro 17 da Hendrick, seguiu para sua segunda vitória na temporada, sua segunda vitória em sua temporada de estreia na categoria, e ele é o quarto no campeonato, fazendo uma boa temporada de estreia, apesar dos incidentes no começo do ano, enquanto o Allgaier, mesmo perdendo a vitória, ainda segue confortável na liderança do campeonato, 175 pontos à frente do Sheldon Creed. Então, no domingo, tivemos o All-Star Race, que, como eu disse, pela primeira vez aconteceu em Dover, diferente dos últimos 3 anos em que essa prova tinha sido disputada em North Wilkesboro, que esse ano passa a receber de novo uma corrida valendo pontos para o campeonato pela primeira vez em 30 anos. E a grande mudança no formato foi que, em vez de termos o All-Star Open com os pilotos que não estão garantidos na corrida, como sempre foi, a gente teve uma prova classificatória de 2 segmentos de 75 voltas, com todos os pilotos na pista, e a média das posições de chegada entre esses 2 segmentos definiria o grid, enquanto os 6 pilotos que não estavam garantidos com as melhores médias se juntariam aos que já estavam classificados por serem campeões ou terem vencido corridas no último ano. E aí, numa corrida que é mais uma prova comemorativa do que qualquer outra coisa, e com todos os carros do grid na pista, esses 2 segmentos acabaram sendo bem caóticos. Nós tivemos 2 Big Ones só no primeiro segmento, um deles que inclusive teve o carro do Ryan Preece pegando fogo ainda na terceira volta. Enfim, mais um acidente impressionante envolvendo o Preece, mas por sorte, assim como naqueles acidentes dele,
no Kansas, em Daytona, ficou tudo bem com ele, mas foram acidentes que tiraram da prova antes dela começar de fato alguns grandes nomes, como Kyle Larson, Chase Elliott e o Ryan Blaney. Depois alguns outros nomes de peso, como Brad Keselowski, Ross Chastain e Carson Hocevar se envolveram até em alguns outros acidentes que também ou tiraram alguns deles da corrida e deixaram outros longe de condições de brigar por qualquer coisa. Enfim, esses dois segmentos foram vencidos pelo Bubba Wallace e pelo Tyler Reddick, e o Denny Hamlin acabou largando na pole por ter a melhor média de chegada neles. Enfim, finalmente chegando à corrida principal, teve um único segmento de 200 voltas, outra coisa que foi meio diferente da maioria das edições do All-Star, porque normalmente a prova principal também é dividida em vários segmentos. A corrida começou aí com domínio nos carros da Toyota, com principalmente o Hamlin e o Chase Briscoe andando nas primeiras posições. William Byron até botou um pouco de pressão neles no começo, mas acabou ficando um pouco para trás e terminou na 7ª posição. Mas talvez o grande destaque, pelo menos desse começo de corrida e até um pouco da segunda metade, foi o Connor Zilisch, que não é segredo para ninguém que ele vem tendo uma temporada de estreia meio complicada na Cup. A Trackhouse como um todo, apesar da vitória recente do Shane Van Gisbergen em Watkins Glen, está tendo um ano difícil. Mas ontem o Zilisch teve bom ritmo, inclusive durante boa parte da prova foi o único piloto que realmente ameaçou esses dois carros da Toyota que estavam dominando a prova, chegou lá em segundo, atacou o Hamlin pela liderança, mas aí na última parada ele cometeu o mesmo erro que o Chastain cometeu no Texas, foi punido por excesso de velocidade no box. Isso praticamente matou a corrida dele, pelo menos em termos de brigar pela vitória. No fim, a briga pela vitória ficou mesmo entre o Briscoe e o Hamlin. O Briscoe chegou a assumir a liderança, mas aí foi alcançado de volta pelo Hamlin, que passou ele com menos de 20 voltas para o final e venceu o All-Star Race pela segunda vez na sua carreira. A primeira vitória tinha sido em 2016, quando a corrida ainda era realizada em Charlotte. O Briscoe foi o segundo. Eric Jones, que andou muito bem a tarde inteira, com os 43 da Legacy Motor Club, terminou em terceiro. O melhor Chevrolet foi o Austin Dillon, na 4ª posição, e o Zilisch, mesmo com aquela punição que ele sofreu, conseguiu se recuperar e chegar em 5º. Então, com alguns dos favoritos de fora, ontem acabou sendo um dia de algumas zebras aí nas primeiras posições. Mas, no geral, a sensação aí que esse fim de semana passou, que pelo menos ontem passou para boa parte dos fãs, é que foi uma corrida interessante, mas com um formato que não agradou muita gente, está sendo bem criticado, porque pela primeira vez a gente teve o All-Star tendo aí, diferente do Open, que é o normal com os pilotos que não tem vaga garantida brigando pelas últimas vagas, a gente teve aqueles dois segmentos iniciais com todo mundo na pista, então isso acabou deixando uma sensação meio estranha, porque uma corrida que era para ser a corrida das estrelas teve durante quase metade dela todos os carros na pista. E até em parte por causa disso que vários dos pilotos que são as grandes estrelas da categoria, como Elliott, Larson, Blaney e Kyle Busch, nem chegaram a disputar de fato a corrida principal. O Larson chegou a andar, mas o carro dele estava bem danificado, então ele acabou terminando nas últimas posições. Então, ter esses carros aí na pista durante o que era para ser o Open foi uma medida considerada meio desnecessária por bastante gente. Também teve o fator de que essa é uma prova que normalmente é disputada de noite, mas que dessa vez aconteceu durante o dia, porque Dover não tem iluminação artificial. Então, a gente fica aí na expectativa para ver o que a NASCAR vai fazer com essa prova no ano que vem, né? Nesses últimos anos, a gente tem visto o All-Star disputado em pistas diferentes. Em 2020 foi em Bristol, depois disso teve 2 anos no Texas, seguido por 3 anos em North Wilkesboro e esse ano agora é Dover. Mas, nesse próximo fim de semana, nós voltamos à programação normal, com as 3 categorias correndo em Charlotte. Dessa vez, sim, as 3 disputando provas valendo pontos para o campeonato, inclusive as 600 milhas de Charlotte acontecem nesse domingo.
E esse ano, apesar de não termos Kyle Larson em Indianápolis, nós teremos aí uma tentativa de double, pois a Katherine Legge vai disputar a Indy 500 em um terceiro carro da equipe do AJ Foyt, e depois ela vai voar para Charlotte para correr a Coca-Cola 600 pela Live Fast Motorsports. Então, esse ano teremos sim alguém tentando fazer as 1.100 milhas. Ela vai ser a primeira mulher a tentar esse feito e buscar ser a segunda pessoa a conseguir completar assim, as 1.100 milhas no mesmo dia. O único piloto que conseguiu até hoje foi o Tony Stewart em 2001. Mas por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido e nos vemos na próxima.